Muito bem, pode soltar para nós o endereço aí, por favor, Flávio. Nós vamos ler uma passagem bem conhecida. Nós vamos mais uma vez meditar nessa palavra, nesse texto. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso 41. Amém para todos? Amém. Muito bem. Na minha versão diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Muito bem, nós vamos conversar então sobre esse tema. Não vai dar não, do jeito que você está falando nem vai não. Fala assim: calma, vai dar tudo certo. Fala isso para o seu irmão aí, fala: calma, vai dar tudo certo. Amém? Ok, o texto fala então de uma tempestade que os discípulos enfrentaram ali no mar da Galileia. E eu quero começar a minha palavra nessa noite fazendo algumas afirmações. E a primeira afirmação que eu quero dizer é: tempestades são inevitáveis. Você pode repetir? Nenhum de nós consegue viver blindado contra as tempestades da vida. Elas vêm para todos. Elas chegam para homens, mulheres, jovens, idosos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, crentes, incrédulos. Ou seja, a vida não é como um parque de diversões. A vida não é como uma colônia de férias. Aqui nós enfrentamos dificuldades, aqui nós enfrentamos problemas, aqui nós enfrentamos tempestades. Então essa é a primeira afirmação, de que tempestades são inevitáveis. A segunda afirmação que eu quero fazer é que as tempestades são imprevisíveis. Pode repetir? Elas chegam de surpresa, sem aviso prévio. Não bate na porta, não toca a campainha, elas simplesmente arrombam a porta e entram. Por exemplo, você vai ao médico para uns exames de rotina e de repente descobre que está com uma doença grave. Você acorda cedo, vai para o trabalho, tudo bem, tudo seguro. Quando você chega na empresa, alguém diz para você: olha, é para você dar um pulinho, passar lá no RH. E quando você chega lá, alguém diz: olha,
por uma questão de contenção de despesa, ou seja qualquer for o motivo, a situação da empresa, não necessitamos mais do seu serviço e você será dispensado. E agora você começa a pensar, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho uma família para sustentar, eu tenho contas a pagar, prestações a serem cumpridas. Ou então, você está vivendo um casamento sólido, feliz, alegre, satisfeito, e de repente o seu cônjuge chega para você e diz: olha, acabou. Mas como assim acabou? Acabou. Não quero mais ficar casado ou casado. Estou indo embora. Ou então você cria um filho ou uma filha com todo carinho, com todo amor, e de repente descobre que ele está envolvido com coisas erradas ou com pessoas erradas. Amados, assim é a vida. As tempestades são imprevisíveis. Foi isso que aconteceu com os discípulos aqui no Mar da Galileia, que na verdade o Mar da Galileia não é um mar, é um lago. É um lago cercado de montanhas, ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Fica a 220 metros abaixo do nível do mar, mais precisamente do mar Mediterrâneo. E a poucos quilômetros dali, daquelas montanhas, está o monte mais alto de Israel, que é o Monte Hermon. E que quase sempre o seu pico está congelado. E quando o vento sopra de lá, aquele vento gelado, e passa sobre o lago de Genezaré, o Mar da Galileia, assim mais conhecido, devido à temperatura quente, então forma grandes tempestades. E isso às vezes subitamente, independente de hora, pode ser de dia ou à noite. É muito provável que isso tenha acontecido ali com os discípulos de Jesus. Quando eles saem, tudo bem, tranquilo, sereno, uma viagem tranquila, tanto é que Jesus foi dormir e de repente vem a tempestade. Queridos, assim é a vida. Você sai de casa como um dia qualquer, tranquilo, tudo bem, de repente um acidente, de repente uma notícia trágica que você não gostaria que acontecesse. Terceira afirmação é que as tempestades são muitas vezes inadministráveis. Palavra meio difícil, mas fala para mim. Veja bem, aqueles discípulos estavam acostumados com aquele mar. Aqueles discípulos nasceram por ali, cresceram ali, passaram a vida ali pescando naquele mar. Então, imagino eu que quando a tempestade chegou, eles devem ter pensado: olha, isso aí nós estamos acostumados, já passamos por isso outras vezes. Mas não. Diz o texto que o barco já não obedecia mais o controle, as ondas eram altas demais, estavam por cima do barco, enchendo o barco de água, a ponto das coisas fugirem ao controle deles. Querido, a vida também é assim. Problemas que você às vezes sempre administrou, sempre deu jeito, de repente foge do seu controle. Eu já ouvi algumas vezes, nesses 33 anos de ministério, algumas irmãs chegar e dizer: pastor, o homem com quem eu me casei não existe mais. Não conheço mais meu marido. Hoje ele me agride, hoje ele me maltrata, hoje ele me ofende, e às vezes até fisicamente. Ou às vezes é aquele filho, aquela filha tão meiga, tão doce, e agora se transformou num adolescente rebelde, que não ouve mais o conselho, não obedece mais o pai, não obedece a mãe. A vida é assim, querido.
Às vezes as tempestades, as coisas são muitas vezes para nós inadministráveis. Mas há uma quarta declaração que eu quero fazer para vocês. É que às vezes as tempestades são pedagógicas. Ou seja, elas vêm para nos ensinar alguma coisa. Ela não vem muitas vezes para nos reprovar, mas para nos provar. Até porque o cristão ele não crê em acaso, não crê em sorte, não crê em azar, não crê em misticismo, não crê em olho gordo, não crê em praga rogada. O cristão não crê nada disso. O cristão crê que Deus é quem dirige o seu destino e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Ok, feito essas declarações, vamos ao texto. Jesus dá uma ordem para ele dizendo o seguinte: passemos para o outro lado ou para outra margem. Está tudo calmo, tranquilo. Jesus está cansado depois de mais um dos dias em que ele vivia exaustivo, atendendo, ensinando a multidão. E de repente então vem a tempestade. Como eu falei, os discípulos tentam administrar o problema, mas quando eles verem que as coisas fugiram do seu controle, eles vão até Jesus, e eles acordam Jesus. E eles fazem, querido, uma pergunta para Jesus em tom de censura. Eles chegam para Jesus, acordam Jesus e dizem: mestre, o senhor não está vendo que nós estamos perecendo, nós estamos afundando, nós vamos morrer? E aí a Bíblia diz que Jesus acalma o mar, a tempestade, manda o vento calar. E depois que Jesus então toma essas providências, vai para os discípulos e diz: mas por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Aliás, eu não sei se você observou, mas o texto aqui é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta, que está no verso 38, é a pergunta dos discípulos para Jesus: mestre, não te dá que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus para ele no verso 40: vocês não têm fé? E a terceira pergunta é entre eles mesmo, no verso 41: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, querido, é sobre essas 3 perguntas que eu quero conversar com vocês nessa noite. Então vamos à primeira. A pergunta dos discípulos para Jesus: não te importas que pereçamos? Talvez seja essa a minha, talvez seja essa a sua pergunta nas horas difíceis da vida. Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Senhor, o Senhor não está vendo as minhas lutas? O Senhor não vai fazer nada? Não está vendo a minha dor? Eu estou a ponto de entregar os pontos, estou a ponto de morrer. Parece que o Senhor não está se importando com isso. Não é assim? Agora, por que será que os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus em tom de censura? Talvez porque eles não conseguiam conciliar a ordem de Jesus com a tempestade. Eu vou explicar. É fácil entender a tempestade que Deus mandou para o barco onde estava Jonas. Afinal, Jonas estava em rota de desobediência. E o texto lá é claro dizer que Deus mandou uma tempestade para colocar Jonas de volta no caminho da obediência. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você é um crente desviado, você é endereço certo para Deus mandar uma tempestade. Se você está desviado, Deus vai mandar uma tempestade sobre você. Sabe por quê? Não é porque Ele não te ama, não é porque Ele está com raiva de você, não é por causa, é porque Ele te ama. Aleluia.
E se preciso for, Ele vai mover o céu, vai mover a terra para trazer você de volta para junto dEle. Esse foi o caso de Jonas. Então é fácil de entender. Agora, difícil entender é quando você está fazendo a vontade de Deus, obedecendo o que Jesus mandou você fazer, e você enfrenta tempestade. Talvez seja por isso a crise dos discípulos, porque Jesus tinha dado uma ordem, sim ou não? Entremos no barco e passemos para outra margem. Ok, eles obedeceram, entraram no barco e vamos embora. E vem uma tempestade. Querido, talvez você esteja vivendo exatamente essa crise. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu sou um crente fiel. Eu tenho procurado servir a Deus de forma séria, levo Deus a sério. Sou dizimista fiel, não falto os cultos, trabalho na obra do Senhor, sou fiel à minha igreja. Por que essa tempestade está acontecendo comigo? Por que esses problemas estão acontecendo? Por que está acontecendo na minha casa, na minha família? E aí você pergunta, por que, Senhor? O Senhor não se importa com aquilo que está acontecendo comigo? E aí Jesus se dirige ao vento e ao mar e diz, cala-te, aquieta-te. E a criatura se inclina ao poder do Criador, à autoridade do Criador. E diz a Bíblia que houve grande bonança. E aí vem a segunda pergunta, que é a pergunta de Jesus para os discípulos. Vocês não têm fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Me diga uma coisa, querido, se fosse você que estivesse lá, você estaria com medo? Preste atenção que não era um transatlântico, era um barquinho. À noite, gente, se tempestade já não é bom, à noite, no mar então. E o texto diz que os ventos eram fortes, as ondas iam passando por cima do barco, e eu volto a perguntar, você estaria com medo? Eu estaria, se ainda estivesse vivo. Eu não gosto de água, não gosto de mar, não gosto de lagoa, nada disso. Negócio aí não é comigo, não. Os antigos diziam que água não tem cabelo, não é assim? Quem conhece esse ditado? Dona Maria, isso é nosso, né? Uma vez um irmão querido, né? Aliás, na verdade ele não era membro da igreja, era esposo de uma ovelha minha. Mas ele gostava muito de mim, tinha um respeito, um carinho, uma consideração muito grande. E ele comprou um barco de pesca, um barcão bonitão, negócio. E ele falou assim, Marius, quando o barco estiver prontinho, reformado todinho, vou fazer uma surpresa, chamar o pastor Joel para nós pescar. Ok, ele aprontou o barco direitinho. Aí veio todo feliz. Pastor, eu falei com ele, irmão, vamos fazer o seguinte, você vai lá, você pesca o peixe, prepara aquela muqueca caprichada e me chama lá. Aí sim, aí nós vamos. Você vai me agradar do mesmo jeito, mas negócio de água lá, estou fora, meu. Mas a pergunta dele é, por que vocês estão com medo? E eu vou apresentar para você 4 razões por que eles não deveriam estar com medo. A primeira razão por que eles não deveriam estar com medo, por causa da promessa de Jesus. O que Jesus falou? Passemos para outra margem. Anota aí se você tem uma caneta, ou então grava aí. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Passemos para outra margem. Já podia considerar, estou lá. Sim ou não? Promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa, querida. Porque Ele é o Criador do vento, Ele é o Criador de todas as coisas, porque nenhuma das suas promessas caíram por terra. Porque Ele vela pela sua palavra, porque em todas as suas promessas está o sim e o amém.
Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, querido. Sabe por que nós ficamos com medo? Porque nós duvidamos que quando Ele fala uma coisa, que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então preste atenção nessas palavras, porque eles não deveriam estar com medo, porque serve para mim e para você. Primeiro, por causa da promessa de Jesus. Segundo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava no barco. Jesus estava no barco, Ele é o Criador do mar, Ele é o Criador dos ventos, é o Criador da terra, dos céus, Ele é o Criador do universo, e a criatura não pode ser maior do que o Criador. Se Ele estava ali, a presença dEle, tudo mais seria submisso, estaria sob o controle dEle. Se o Criador está dentro do barco, a criação precisa obedecer a sua voz. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, maior do que a turbulência, a dificuldade que você está enfrentando na sua vida é Jesus. E Ele está com você. Se Ele está com você, você não precisa ter medo. E por que eu afirmo que Ele está com você? Porque Ele prometeu isso. Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. A única forma de você vencer o medo é a convicção de que Jesus está com você. O salmista Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Terceira razão porque eles não deveriam estar com medo, por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Por que ele dormiu? Porque sabia que tudo estava sob o controle. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança no meio da tempestade. Você saber que Deus está com você. Isso é paz. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Quarta razão, porque eles não deveriam estar com medo, por causa do poder de Jesus. E aí, querido, eu vou discorrer um pouquinho mais esse ponto, porque Marcos relata alguns poderes que Jesus tem. Aqui ele relata o poder de Jesus sobre a natureza, sobre a tempestade, sobre o vento. A seguir, Marcos entra no capítulo 5, e ele vai então relatar outros poderes de Jesus. Fica como dever de casa para você, nem agora não. Marcos capítulo 5. Diz o texto que entrando eles no barco, eles atravessam. Quando eles chegam do outro lado, eles entram nas terras dos Gadarenos, em Gadara, e ali diz então que eles desembarcam perto de um despenhadeiro onde havia um cemitério. E tudo que você não espera ver à noite no cemitério é alguém vivo, pois foi o que eles avistaram. Só que era um homem nu, violento, correndo por dentro do cemitério, ferindo com pedras, a quem depois ele diz que o que havia naquele homem era uma legião de demônios. O que é uma legião? Uma legião era a mais temida e preparada a esquadra de guerra, a tropa de guerra do Império Romano. Era composta por 6.000 homens, ou seja, dentro daquele homem havia 6.000 demônios. Então Jesus vai à noite para aquele lugar, depois de enfrentar uma tempestade, porque havia ali um homem violento, um homem rejeitado pela família, um homem rejeitado pela sociedade, um homem que as autoridades não conseguiam prendê-lo. A Bíblia diz que ninguém poderia detê-lo. E Jesus liberta esse homem, Jesus cura esse homem, e Jesus faz desse homem um missionário dentro da sua terra. Quando ele diz, vai e anuncia em Decápolis o que Deus fez por você. Então presta atenção, com isso, Marcos ao relatar mostra que Jesus tinha poder sobre a natureza,
vento, mar e tempestade, e Jesus também tem poder sobre os demônios. Mas Marcos continua relatando mais outros poderes de Jesus. Marcos diz então que quando Jesus retorna para o lado ocidental, uma multidão estava esperando por ele, e dentre essa multidão tinha um homem chamado Jairo, que era chefe de uma sinagoga. E este homem vai até Jesus e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu tenho uma filhinha de 12 anos, e a menina está morrendo, está nas últimas, está a morte, à beira da morte. Por favor, vamos até a minha casa, coloque as suas mãos sobre ela para que ela possa viver. E Jesus atende o pedido de Jairo, mas quando Jesus está indo para a casa de Jairo, diz o texto que uma multidão aperta, e uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, uma hemorragia crônica, e ela tinha colocado na sua cabeça: se eu tão somente conseguir tocar nas vestes dele, eu serei curada. E assim aconteceu. Ela toca nas vestes de Jesus, e logo Jesus percebe que alguém tocou nele de forma diferente, e ele procura, e a mulher diz: Senhor, fui eu há 12 anos sofria de hemorragia, porque eu tinha certeza que se tocasse nas tuas vestes seria curada. E Jesus disse: vai em paz, filha, estás curada desse teu mal. Então presta atenção, Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. Aleluia! Glória a Deus. E nesse inteirinho, os criados de Jairo chegam para ele e falam: patrão Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, sua filha acaba de falecer. Querido, eu imagino que o mundo deve ter desabado sobre a vida de Jairo. Jesus põe a mão no ombro de Jairo e diz: Jairo, não tema, crê somente. E vai até a casa de Jairo, a menina está morta, e Jesus pega ela pela mão e disse: Talita cumi, levanta-te. E a morte soltou as suas garras, e a menina ressuscitou. Então presta atenção, Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre a enfermidade, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre a morte. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Então, querido, sabe por que você não precisa ter medo? Porque Jesus tem poder sobre todas as coisas. Você não precisa ter medo por causa da promessa dele, por causa do poder dele, por causa da paz que ele dá e por causa da sua presença. Então vamos agora à última pergunta, que foi a primeira pergunta, a pergunta dos discípulos para Jesus, a segunda de Jesus para o discípulo, e agora a terceira pergunta entre eles: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, à luz da palavra de Deus, nós podemos responder que este é aquele que na eternidade, junto com o Pai e com o Espírito Santo, traçou um plano para a minha vida, para a sua vida e para nossas vidas. Quem é este? Este é aquele que criou todas as coisas, e que a palavra de Deus afirma que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez teria feito. Quem é este? Esse é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quem é esse? Esse é aquele que nasceu da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Quem é esse? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este? Este é o pão que desceu do céu, que alimenta as almas que estão famintas. Esse é a água que sedenta a sede daquele que tem sede espiritual.
Quem é esse? Esse é o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Quem é esse? Ele é o sol da justiça, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o mais perfeito, é o Messias prometido. Quem é esse? Esse é aquele que andou por toda parte, curando e fazendo bem a todos, curando toda a enfermidade, e ressuscitando mortos, e libertando aqueles que estão na garra do diabo. Quem é esse? Esse é aquele que pela sua palavra, paralíticos andavam, surdos ouviam, cegos viam, e mortos ressuscitavam. Quem é este? Ele é o Salvador do mundo. Quem é este? Ele é a luz do mundo. Quem é este? Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Quem é este? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quem é este? Ele é o cabeça, é o dono, é o Senhor da igreja. Quem é este? É o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Quem é esse? Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Quem é este? É aquele que teve morto, mas ressuscitou e vive para sempre. Quem é este? É aquele que vive pelos séculos dos séculos, amém. Quem é este? É aquele que tem a chave do inferno e da morte. Quem é esse? É o que está sentado à direita do Pai. Quem é este? É aquele que foi e um dia voltará para levar a tua igreja para morar com Ele. Quem é esse? Esse é aquele que enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quem é esse? Esse é aquele com quem nós viveremos na eternidade para sempre, sempre, sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. E que Ele nos abençoe. Amém? Amém. Fica em pé então, vamos orar, encerrando o culto. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Obrigado porque Tu és aquele que acalma as nossas tempestades, Pai. Tu és aquele que tem poder sobre todas as coisas, Pai. Teu é o reino, Tua é a glória. Teu é o poder pelos séculos dos séculos, Senhor. Deus querido, continue abençoando o Teu povo, Senhor. Livrando-nos, ó Deus, das tempestades, ou nos ajudando e nos fazendo vencedores quando elas chegarem, ó Pai, de formas súbitas e inevitáveis, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esta palavra. Dá-nos uma semana abençoada. Dá-nos, ó Deus querido, uma noite de sono tranquilo e reparador. Abençoa, meu Deus e meu Pai, cada coração que ouvir esta palavra, seja aqui, seja através, ó Deus, da internet, ou aqueles que a ouvirão depois, ó Pai. Ó Deus querido, abençoa a vida do nosso irmão Vinícius, ó Pai, que soma agora conosco, ó Pai, aqui, nessa agência do Senhor, ó Pai, e que juntos, ó Deus, possamos realizar uma grande obra para a glória do Teu nome, Senhor. E que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável, as consolações do Teu santo e poderoso Espírito, seja com todos nós, irmãos, seja com toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.